São Miguel, São Rafael e São Gabriel estão ao seu lado neste exato momento. Se o mal se aproximou da sua casa, se sua família enfrenta lutas ou se seu coração clama por proteção, esta oração é seu escudo, sua fortaleza e sua arma de vitória pela poderosa intercessão divina. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, nos colocamos humildemente diante do Senhor para clamar pela presença, proteção e intercessão dos três poderosos arcanjos do céu: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Cada um deles foi enviado por Deus com uma missão única e especial. Nesta oração, pedimos que estes mensageiros celestiais habitem o nosso lar, guardem nossa casa e conduzam nossa família à vitória em todas as batalhas da vida. Deixe agora com fé nos comentários a seguinte frase: minha casa é guardada por São Miguel, curada por São Rafael e iluminada por São Gabriel. Antes de começarmos, já deixe o seu like neste vídeo para não esquecer e para que mais pessoas possam rezar conosco. E, se possível, prepare um copo com água e deixe-o ao seu lado. Ao final da oração, suplicaremos ao Senhor que a abençoe por meio da intercessão dos arcanjos. Esta água será um sinal da graça de Deus em sua vida, trazendo purificação, saúde, proteção espiritual e bênçãos para toda a família. Depois da oração, você poderá bebê-la com fé ou oferecê-la a alguém que precise de alívio, cura e consolo. Confie, proclame com convicção e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Altíssimo Deus, nós nos colocamos agora em Tua presença com humildade e confiança, entregando o nosso lar, a nossa família e tudo o que somos e possuímos. Sabemos que muitas vezes as casas se tornam alvo de ataques espirituais, divisões, invejas, brigas, doenças e desânimos que pesam sobre o ambiente. Por isso suplicamos, envia os teus santos arcanjos para estarem conosco e permanecerem neste lar. São Miguel Arcanjo, poderoso defensor dos filhos de Deus, tu que conduziste os exércitos celestiais e derrotaste o inimigo rebelado, vem agora guardar esta casa com a tua espada flamejante. Colocamos nas tuas mãos a porta de entrada, cada cômodo, cada objeto, as conversas, os pensamentos e as intenções que aqui habitam. Que toda esta morada seja cercada pela luz do Altíssimo. Que cada canto seja consagrado à verdade, à paz e à presença de Deus. Afasta, São Miguel, toda a contaminação espiritual que tenha se instalado neste lugar. Repreende todo espírito de divisão, de opressão, de brigas constantes, de murmuração, de inveja, de ira, de orgulho e de perturbação. Que tudo o que não vem do céu seja expulso com tua autoridade. Que nenhum espírito de confusão permaneça entre estas paredes. Que todo peso invisível que rouba a paz seja arrancado pela força do teu combate. Coloca a tua espada na porta de entrada e não permitas que nenhum mal ultrapasse esse limite. Se palavras negativas foram lançadas contra esta casa, que sejam canceladas. Se houver objetos carregados espiritualmente, que percam agora qualquer influência. Se houver feridas emocionais escondidas entre os moradores, que sejam reveladas e restauradas pela misericórdia de Deus. Que não reste espaço para trevas, tristeza ou discórdia. Passa por cada cômodo, São Miguel. Pela sala onde nos reunimos, pelos quartos onde descansamos, pela cozinha onde nos alimentamos, pelos banheiros onde cuidamos do corpo, pelos corredores por onde circulamos. Que tudo seja lavado pela graça divina. Que cada parede, cada móvel, cada espaço seja impregnado da presença do céu. Pedimos ainda que sejas o guardião dos pensamentos e decisões dos que aqui vivem. Que ninguém seja manipulado por sugestões do inimigo. Que os desejos sejam santos, os sentimentos sejam ordenados e que as palavras tragam reconciliação,
não feridas. Restaura os relacionamentos. Onde houver distância, aproxima. Onde houver orgulho, quebra. Onde houver frieza, aquece com o amor de Deus. Protege esta casa, São Miguel, e transforma-a num verdadeiro refúgio de paz, de harmonia e de bênção. Contra todos os males que vêm de fora, contra a inveja dos olhos que observam, contra as visitas que trazem peso espiritual, contra comentários maldosos, malícia e más intenções, que tudo o que for dirigido contra esta casa seja desfeito e lançado ao nada. Que nenhuma obra das trevas prospere contra os filhos de Deus, que nenhum plano do inimigo encontre brechas ou penetre neste lar. E se esta casa ainda não foi abençoada com água benta, oração e consagração, que hoje marque o início de um novo tempo. Que a partir desta prece, esta morada se torne um lugar sagrado, onde a paz seja sentida, onde a atmosfera se transforme, onde a presença de Deus seja perceptível. Que os corações aqui residentes experimentem a mudança, que os sonhos voltem a florescer, que a fé se reacenda e que os dias sejam novamente vividos com esperança. São Miguel Arcanjo, fica à porta desta casa e não permitas que entre o ladrão da paz, o destruidor da esperança ou o semeador da discórdia. Coloca teus anjos em cada canto desta morada, formando um círculo de luz e proteção, de modo que o mal não consiga entrar. Toma em tuas mãos cada decisão importante desta família, cada mudança de rumo e cada escolha. Que esta casa seja guardada por ti de dia e de noite. Que ao final desta oração, este lar esteja debaixo da proteção do céu, morada de bênçãos, de alegria, de perdão, de amor e de união. Que tudo o que aqui habita esteja consagrado ao Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege a minha casa. São Rafael Arcanjo, médico divino e companheiro fiel das famílias que confiam no Senhor, hoje apresentamos diante de ti os nossos filhos e netos. Colocamos em tuas mãos as gerações que o Senhor nos confiou e que tantas vezes se tornam alvo dos ataques do inimigo. Tu, que foste enviado para curar, libertar e conduzir Tobias, acompanha também os passos daqueles que amamos, especialmente os mais jovens, que ainda não têm forças para resistir sozinhos às armadilhas do mundo. Olha com carinho para cada criança desta família. Tu sabes que são frágeis, mas carregam dentro de si a imagem de Deus e a promessa de um futuro de bênçãos. Protege-as de toda violência, de todo abuso, de todo o mal que possa roubar-lhes a pureza. Guarda-as no caminho da inocência. Protege sua saúde física e espiritual, livrando-as de acidentes, quedas e enfermidades repentinas. Cuida também dos adolescentes e jovens que enfrentam tantas tentações. O mundo lhes oferece ilusões, vícios e caminhos de perdição. Quantos ainda tão novos já carregam feridas profundas na alma? Quantos são arrastados para o abismo por drogas, álcool e promiscuidade? São Rafael, estende tua mão curadora sobre eles, fecha as portas do mal e abre caminhos de libertação. Quantos dos nossos filhos e netos estão presos em companhias que só trazem destruição? São Rafael Arcanjo, estende tuas asas sobre eles, livra-os da sedução do inimigo, abre seus olhos para enxergarem o engano e dá-lhes força para resistirem à pressão do mundo. Protege também os filhos e netos adultos. Mesmo quando crescem e seguem seus caminhos, continuam precisando da proteção do céu. Muitos enfrentam dificuldades no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos. Outros se perdem no orgulho, na frieza e se afastam da fé. Traz de volta os que abandonaram a igreja. Desperta neles o desejo de rezar, de buscar os sacramentos e de viver como verdadeiros filhos de Deus. Que cada um deles reconheça que sozinho não pode vencer, mas que com a presença do Senhor e a intercessão dos arcanjos terá vitória em todas as áreas da vida. Tu que curaste a dor e a cegueira de Tobit, vem curar também a cegueira espiritual dos nossos filhos e netos.
Quantos estão cegos para a vontade de Deus, presos ao orgulho, às modas passageiras, às ideologias que os afastam da verdade? Abre os olhos deles para contemplarem a beleza da fé, a grandeza do amor de Deus e a necessidade da conversão. Que não sejam enganados por falsas doutrinas, por caminhos fáceis ou promessas vazias. Que sejam jovens firmes na palavra e se tornem testemunhas vivas de fé para os que os cercam. São Rafael, acompanha cada passo dos nossos filhos e netos, no caminho para a escola, para o trabalho, nas viagens, nos encontros e nas escolhas diárias. Coloca anjos ao redor deles, para que não se percam, para que não corram perigos e não caiam em armadilhas. Toca especialmente os que vivem em rebeldia, que não ouvem conselhos e se afastam dos pais. Toca os que estão em silêncio, carregando dores que ninguém imagina. Toca os que choram por dentro, mas sorriem por fora. Tu vês cada coração e conheces a necessidade de cada um. Se algum deles está preso a vícios, sejam drogas, álcool, jogos ou qualquer escravidão escondida, intercede para que essas correntes sejam quebradas, que tudo seja revelado à luz e curado pela misericórdia de Deus, que nenhum deles seja escravo do pecado, mas livres para viver na graça de Cristo. Pedimos ainda pelos que se afastaram da família, os que não telefonam, os que não visitam, os que se perderam pelo caminho. Traz de volta, São Rafael, esses corações distantes. Desperta neles saudade, arrependimento e coragem para recomeçar. E prepara os corações dos que esperam, para que saibam acolher sem rancor, sem julgamentos, com a mesma misericórdia do Pai que recebeu o filho pródigo. E se algum filho ou neto enfrenta enfermidades graves, coloca tuas mãos de cura sobre eles. Que o corpo seja restaurado, a mente renovada e a alma fortalecida, para que todos vivam longos dias na presença de Deus. Ajuda-os a suportar cada tratamento, fortalece seus corpos, consola seus corações, dá paciência aos que cuidam, esperança aos que sofrem e paz aos que se sentem sozinhos. Que ninguém nesta família se perca pela dor, mas que todos encontrem na fé a força para seguir em frente. São Rafael Arcanjo, sabemos que a família é um dom precioso de Deus e que os filhos e netos são herança do Senhor. Por isso, colocamos cada um deles sob o teu manto de luz. Guarda-os de todo o mal, guia-os nos momentos de dúvida, cura-os quando caírem, liberta-os quando se afastarem e mantém o teu olhar sobre eles em todos os dias da vida. Que a graça de Deus os acompanhe e que esta casa seja sempre um lar de proteção e bênção. Escreva com fé: São Rafael Arcanjo, protege os meus filhos e netos. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da esperança e da providência divina, hoje voltamos o nosso coração a um pedido muito especial: a vida financeira e o trabalho da nossa família. Tu que foste enviado a Maria para anunciar a maior notícia da história, tu que revelaste ao profeta Daniel as mensagens ocultas do Altíssimo, vem também anunciar em nossa vida que Deus é fiel e que a promessa do Senhor não falha. Quantas famílias vivem aflitas com dívidas, contas atrasadas, medo do desemprego, portas que se fecham sem explicação. Quantas vezes o coração se aperta ao pensar no sustento dos filhos, na mesa que precisa ser posta, no aluguel, na escola e em todas as necessidades que parecem não ter fim. Por isso suplicamos: intercede, São Gabriel, para que o céu derrame sobre nós a graça da provisão. Olha para cada pai que luta diariamente para colocar o pão na mesa. Quantos saem cedo, voltam tarde, enfrentam longas jornadas e, mesmo assim, se preocupam com o sustento da família. Fortalece-os para que não percam a coragem nem a dignidade. Acompanha também as mães que sustentam seus lares com esforço dobrado, dividindo-se entre os filhos e o trabalho, carregando fardos que parecem maiores do que suas forças. Que elas encontrem em Deus
o consolo e a recompensa de cada lágrima e de cada sacrifício. Intercede por aqueles que estão desempregados. Quantos currículos já foram entregues? Quantas entrevistas feitas? Quantos nãos recebidos? A esperança enfraquece, o medo do futuro cresce e a vergonha pesa no coração. Abre, São Gabriel, portas de oportunidades. Apresenta trabalhos dignos, empregos onde haja respeito e justiça. Que nenhuma família passe fome, que nenhum lar seja destruído pela falta de trabalho, que nenhum coração perca a confiança de que Deus proverá. E pelos que estão endividados, vivendo sob a angústia das cobranças, temendo perder o que conquistaram com esforço, suplicamos que a providência divina os alcance e que milagres financeiros aconteçam. São Gabriel, leva nossas causas diante do trono de Deus e pede ao Altíssimo que derrame sobre nós sabedoria, disciplina e força para que cada dívida seja vencida e transformada em testemunho de vitória. Que não haja desespero, nem humilhação, nem desonra. Que cada família aqui representada seja levantada pela poderosa mão do Senhor e veja o peso das dívidas se converter em bênçãos e novas oportunidades. Pedimos por todos que têm pequenos negócios, empreendimentos e fontes de renda que sustentam suas casas. Quantos enfrentam crises, concorrência desleal, injustiças e dificuldades que parecem intransponíveis. Intercede por eles, São Gabriel, para que todo trabalho honesto prospere. Que haja clientes fiéis, contratos justos, vendas crescentes e bênçãos inesperadas. Que cada empreendimento seja colocado sob a proteção de Deus e se torne fonte de dignidade, sustento e paz. Pedimos também por aqueles que trabalham em ambientes pesados, injustos, cheios de inveja, perseguição e intrigas. Quantos filhos de Deus suportam humilhações silenciosas e têm sua alegria roubada diariamente? Consola-os, São Gabriel. Dá-lhes força para perseverar, coragem para permanecer justos e esperança para acreditar que o Senhor tem novos caminhos. Se for da vontade de Deus, que encontrem novas oportunidades, ambientes saudáveis e a recompensa justa por seus esforços. Sopra também, São Gabriel, sobre os jovens que iniciam sua caminhada profissional. Que não se deixem seduzir por atalhos fáceis ou caminhos desonestos. Que construam sua vida com esforço, fé e integridade. Guia suas escolhas de estudo, de trabalho e de profissão, para que encontrem oportunidades de crescimento e um dia possam ser fonte de alegria e sustento para suas famílias. Se algum de nossos filhos ou netos se sente perdido ou sem direção, abre seus olhos e ouvidos. Fala ao coração deles, São Gabriel, como falaste à Virgem Maria, mostrando que Deus tem planos para suas vidas e que nada é impossível para Ele. Que não se deixem vencer pelo medo, mas caminhem na confiança da providência divina. Que compreendam que todo trabalho honesto é digno diante de Deus. Que a nossa casa seja também lugar de prosperidade espiritual. Que nunca sejamos escravos do dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Que não falte o pão de cada dia e que haja sempre generosidade para ajudar quem precisa. Ensina-nos a agradecer por cada conquista e a confiar mesmo nos tempos de escassez. Que os santos arcanjos sejam guardiões do nosso trabalho, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e de cada passo que damos. Senhor nosso Deus, tudo o que temos vem de Ti. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. És quem abre e fecha portas, quem sustenta e restaura. Em Ti confiamos. Por isso, pela intercessão poderosa de São Gabriel Arcanjo, apresentamos ao Senhor toda a nossa vida financeira e o nosso trabalho. Que não nos falte o necessário, que nunca nos falte dignidade e que a esperança jamais se apague do nosso coração. Mesmo nos dias mais difíceis, queremos testemunhar que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, abençoa meu trabalho e minhas finanças. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, príncipe da milícia celeste,
hoje clamamos tua intercessão por todos os que se sentem oprimidos espiritualmente e emocionalmente. Quantos vivem com a alma pesada, sentindo um fardo que não sabem explicar? Quantos acordam cansados, dormem sem paz, têm a mente confusa, são dominados pelo medo, pela ansiedade e pela tristeza que parece não ter fim? Quantos enfrentam ataques noturnos, insônia, pesadelos, pensamentos de derrota e até de desistência? Diante de ti, São Miguel, suplicamos libertação. Vem em nosso auxílio com tua espada flamejante e corta toda a sombra que se levanta contra esta casa e esta família. Tu que expulsaste Satanás do céu, expulsa agora todo espírito maligno que tenta se instalar em nosso lar. Onde houver trevas, traz tua luz. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver confusão, estabelece ordem. Onde houver desânimo, reacende a chama da esperança. Defensor do povo de Deus, visita os quartos desta casa e guarda o sono dos que aqui vivem. Quantos não conseguem descansar por causa de pensamentos de angústia, lembranças dolorosas, mágoas não curadas e medos que paralisam? Que tua espada corte essas amarras invisíveis e que tua presença devolva paz e serenidade às noites. Que os sonhos sejam purificados e que a alma se sinta protegida pelo céu. Liberta também aqueles que estão presos em pensamentos destrutivos. Quantos filhos de Deus estão sendo sufocados pela ansiedade e acreditam que não vão suportar as provações? Quantos carregam a depressão como um peso insuportável, perdendo a alegria de viver? Quantos são atacados por ideias de fracasso, incapacidade e indignidade? Vem, São Miguel, quebrar essas correntes. Cala a voz do inimigo que acusa, que desanima, que humilha. Proclama sobre esta casa a palavra de vitória que vem do Senhor. Comandante dos exércitos celestes, acampa teus anjos guerreiros ao redor desta família. Protege cada um contra tentações, vícios e armadilhas preparadas pelo maligno. Quantos jovens e adultos têm sua fé e pureza roubadas por distrações aparentemente inofensivas? Não permitas que esta família se perca. Guarda seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos. Pedimos libertação para aqueles que, por ignorância ou desespero, abriram portas ao mal, seja por rituais, objetos contaminados, superstições ou falsas promessas de solução. Hoje, São Miguel quebra essas cadeias, cancela toda maldição, rompe com toda palavra contrária e purifica esta casa com o sangue de Cristo. Que a cruz do Senhor seja erguida sobre este lar e que nenhum espírito maligno tenha poder de permanecer aqui. Liberta também os corações dominados pelo ódio, pelo rancor e pela vingança, restaurando-os com o perdão e com a paz que só Deus pode dar. Quantos vivem aprisionados por ressentimentos que corroem a alma? Quantos alimentam feridas antigas todos os dias com lembranças amargas? Quantos escolhem guardar rancor em vez de dar um passo em direção ao perdão? Liberta, São Miguel, essas almas feridas. Que tua intercessão leve o bálsamo do Espírito Santo para curar o que parece incurável. Que o ódio se transforme em misericórdia, que a vingança se converta em compaixão, que o rancor dê lugar ao perdão. E se algum dos que rezam conosco já pensou em desistir da própria vida, que tua presença poderosa afaste agora todo o espírito de morte. Que nenhuma voz de destruição prevaleça, que nenhuma ideia de autossabotagem prospere, que cada coração sinta o amor de Deus restaurando tudo o que estava quebrado, que cada vida seja preservada para cumprir o plano perfeito que o Senhor preparou desde toda a eternidade. Tu sabes, São Miguel, que a maior batalha acontece dentro de nós, não apenas contra inimigos externos, mas contra as tentações interiores, contra nossas fraquezas, contra os pecados que tentam nos derrubar todos os dias. Por isso te pedimos, fortalece nossa vontade, firma nossos passos, sustenta nossa fé. Que não sejamos vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, pelo egoísmo
ou pela indiferença. Dá-nos coragem para lutar até o fim, lembrando que não estamos sozinhos, mas que o céu inteiro combate ao nosso lado. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, consagramos a Ti cada pessoa desta casa, que sejam libertas de todo o mal, livres de todo o peso e restauradas em sua alegria. Que Tua presença expulse definitivamente o inimigo e que São Miguel, o arcanjo fiel, permaneça como guardião permanente deste lar. São Miguel Arcanjo, liberta minha vida e minha família. E hoje, voltamos também nosso coração para Ti, São Rafael Arcanjo, médico celeste, para pedir a cura que só o céu pode conceder. Tu que foste enviado por Deus para guiar Tobias e curar a cegueira de seu pai. Tu que livraste Sara de suas aflições, vem agora visitar nossas famílias com Tua presença restauradora. Quantos em nossas casas estão enfermos no corpo, na mente ou na alma? Quantos já perderam as forças diante de diagnósticos difíceis, de tratamentos dolorosos, de dores que parecem não ter fim? Quantos se sentem sozinhos, inseguros, sem esperança? Hoje clamamos a Tua intercessão para que a saúde seja restituída e a vida renovada pela graça do Altíssimo. Olha com misericórdia para aqueles que estão em hospitais, aguardando resultados, passando por cirurgias ou internados longe de suas famílias. Que Tua luz os visite agora, levando coragem, paz e serenidade. Que sintam que não estão abandonados, mas acompanhados pelo céu. Intercede por cada médico, enfermeiro e profissional de saúde para que sejam instrumentos da misericórdia de Deus no cuidado com os doentes. Que seus olhos sejam iluminados, suas mãos firmes e seus corações movidos pela compaixão. São Rafael visita também aqueles que lutam contra doenças silenciosas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, esgotamento emocional. Quantos choram em silêncio, carregando dores que ninguém vê? Toca essas almas, cura as feridas invisíveis, liberta do medo e da confusão, restaura a paz interior e reacende a esperança. E olha com compaixão para aqueles que enfrentam doenças crônicas, que se arrastam por anos, minando a força dia após dia. Consola-os, dá-lhes ânimo e transforma seu sofrimento em testemunho de fé. Quantos já deixaram de rezar pela própria cura porque perderam a esperança? Vem, São Rafael, reacender a fé desses corações desanimados. Mostra que para Deus não existem impossíveis e que mesmo quando a medicina não encontra saída, o céu pode agir com poder. E se não for da vontade de Deus a cura imediata, que ao menos venham a força, a paciência e a paz para suportar cada dia com dignidade e confiança. Intercede também pelos idosos, que carregam no corpo o peso dos anos e na alma o peso da solidão. Quantos estão esquecidos em suas casas? Quantos vivem em asilos sem receber visitas? Quantos sofrem em silêncio? Consola-os com Tua presença amiga. Fortalece seus corpos enfraquecidos, acalma suas dores e dá ânimo para que vivam cada dia como um presente de Deus. Que jamais lhes falte o cuidado da família, o carinho dos filhos e netos e a atenção dos que os rodeiam. Olha também pelas crianças que enfrentam enfermidades. Quantas tão pequenas já passam por tratamentos dolorosos, por hospitais e por remédios fortes. Quantas sofrem com doenças que desafiam a ciência, enquanto seus pais se desesperam sem saber o que fazer. Toca cada uma delas com Tua luz restauradora e consola seus pais, dando-lhes coragem, esperança e fé. Que cada lágrima derramada seja transformada em oração e que o milagre da vida se manifeste onde parece não haver saída. São Rafael toca também os que lutam contra vícios, pois também eles estão enfermos. Quantos são escravos do álcool, das drogas, do cigarro, de vícios escondidos que consomem a saúde do corpo e da alma? Quantos já tentaram se libertar e caíram tantas vezes que perderam a esperança? Cura essas feridas, liberta esses corações, rompe essas cadeias de escravidão
e reconstrói as famílias destruídas por esses males. Intercede ainda por aqueles que cuidam dos enfermos. Muitos carregam sozinhos o peso de cuidar de pais idosos, de filhos frágeis, de parentes acamados. Quantos passam noites em claro, sacrificam seus próprios sonhos e até a própria saúde para cuidar de quem amam. Que recebam de ti a força que não encontram em si mesmos, que sintam que não estão sozinhos, mas acompanhados pelos anjos e sustentados pela graça de Deus. Dá-lhes paciência, amor e coragem para permanecer firmes em sua missão. E não nos esqueçamos, São Rafael, das feridas espirituais. Quantos carregam pecados passados que ainda os aprisionam? Quantos não conseguem se perdoar? Quantos vivem sob culpas que pesam sobre a alma? Tu, que és médico de Deus, cura também essas feridas invisíveis. Mostra que o perdão do Senhor é maior do que qualquer pecado, que não há dor que Ele não possa curar, nem mancha que o sangue de Cristo não possa lavar. Que esta casa seja abençoada com saúde e paz, que cada corpo seja fortalecido, que a mente seja pacificada, que o coração seja consolado, que nenhuma enfermidade seja maior do que a fé, nenhuma dor maior do que a esperança, e nenhuma lágrima maior do que o amor de Deus. São Rafael Arcanjo, cura nossas dores e nossas enfermidades. E hoje invocamos também tua ajuda, São Gabriel Arcanjo, porta-voz do Altíssimo. Tu que foste enviado à Virgem Maria para anunciar a maior de todas as notícias, traz também para nós uma mensagem de recomeço. Quantas famílias estão em ruínas, feridas por palavras duras, divididas por mágoas acumuladas, afastadas pelo orgulho que impede a reconciliação. Quantos carregam arrependimentos por não terem amado mais, pedido perdão a tempo ou restaurado laços quebrados. Hoje suplicamos tua intercessão para que os lares sejam restaurados, para que o perdão vença o orgulho e a misericórdia de Deus renove cada relação. Tu que és o mensageiro da esperança, sopra em nossos corações a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os erros são graves e as feridas parecem profundas demais, o poder de Deus é capaz de restaurar o que estava destruído. Anuncia sobre esta casa que a graça do perdão já foi derramada, que nenhuma corrente é forte demais para não ser quebrada, que nenhuma barreira é alta demais para que o amor de Deus não possa atravessar. Intercede por cada casal que vive junto, mas que já não compartilha do mesmo coração. Quantos esposos já não se olham nos olhos? Quantos já não sonham juntos? Quantos já não se apoiam? Quantos vivem sob o mesmo teto, mas carregam o peso do silêncio, da frieza e da indiferença? São Gabriel, leva sobre eles a palavra viva de Deus que renova todas as coisas, que redescubram o amor que um dia os uniu e que o compromisso assumido diante de Deus seja reavivado. Que a chama do carinho seja reacendida e que as feridas sejam curadas pelo bálsamo do perdão. Intercede também pelos filhos que se afastaram dos pais. Quantos carregam mágoas antigas, lembranças dolorosas, ressentimentos guardados por anos? Quantos se perderam em caminhos distantes e rejeitam qualquer aproximação? Pede a Deus que esses corações sejam tocados, que sintam saudade, que desejem voltar, que o orgulho seja quebrado e a reconciliação aconteça. Prepara também os pais, para que saibam acolher com ternura sem julgamentos, sem acusações, mas com o mesmo amor misericordioso do pai que recebeu o filho pródigo. Olha ainda, São Gabriel, pelos irmãos que já não se falam. Quantas famílias estão divididas por heranças, disputas e mal-entendidos, que se transformaram em muros de separação. Quantas relações foram destruídas por discussões que poderiam ter sido resolvidas. Intercede para que o perdão seja maior que o dinheiro, que o amor supere a mágoa e que a união prevaleça sobre o orgulho. Que os irmãos voltem a se reconhecer como presentes de Deus uns para os outros. E se há nesta casa
pessoas que se sentem sem forças para recomeçar, toca nelas, São Gabriel. Anuncia que Deus não olha apenas para o passado, mas para o futuro cheio de esperança que Ele mesmo prepara. Que ninguém carregue a culpa como fardo eterno, que ninguém viva condenado pelos erros cometidos. O Senhor sempre oferece uma nova chance. Ainda há tempo de mudar, de reconstruir, de amar mais, de pedir perdão, de recomeçar. Ajuda-nos, São Gabriel, a abandonar os pecados que nos prendem. Quantos permanecem nas mesmas falhas, porque acreditam que não conseguem mudar? Quantos se acomodam nas trevas, porque perderam a esperança de voltar à luz? Tu, que foste portador da mensagem de que nada é impossível para Deus, anuncia também agora que não há vício, não há pecado, não há prisão que não possa ser rompida pela graça divina. Dá-nos coragem para confessar, buscar os sacramentos e viver uma vida nova diante do Senhor. Intercede pelos jovens desta família, que tantas vezes se afastam dos pais e da fé, seduzidos pelas ilusões do mundo. Que ouçam, por meio da tua intercessão, o chamado suave de Deus. Que voltem à igreja, que retomem a oração, que se consagrem novamente ao Senhor. Que não se deixem enganar pelas falsas promessas do mundo, mas encontrem na fé a verdadeira felicidade. E se nesta casa existe alguém que guarda um ressentimento tão profundo que já não acredita em reconciliação, intercede com ainda mais força. Que o milagre da cura interior aconteça, que a esperança renasça e que o amor de Deus faça o impossível acontecer. Que essa pessoa seja tocada pela ternura divina, que compreenda que o perdão não é esquecimento, mas uma decisão de amar novamente. Que entenda que perdoar é libertar-se da prisão da mágoa e que veja no perdão não apenas uma ordem de Deus, mas um presente para si mesma. São Gabriel, queremos que esta casa seja restaurada pela graça do recomeço, que os laços familiares sejam fortalecidos, que pais e filhos se abracem, que os casais se reconciliem, que os irmãos voltem a se olhar com amor, que os netos aprendam desde cedo o valor do perdão e que o nome de Deus seja exaltado em cada gesto de reconciliação. Que os anjos se alegrem ao ver esta família unida novamente. Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de São Gabriel, consagramos nossos relacionamentos ao teu coração misericordioso. Cura, restaura, reconcilia, renova. Que cada pessoa que reza agora sinta a coragem de dar o primeiro passo e que nenhuma mágoa seja maior do que o amor de Cristo derramado na cruz. Que o recomeço seja hoje, agora, com humildade, fé e coragem. São Miguel Arcanjo, guardião das famílias e defensor do povo de Deus, voltamos nosso clamor a ti, pedindo proteção sobre os caminhos de todos os que vivem neste lar. Tu, príncipe das milícias celestes, que combates sem cessar contra os poderes das trevas, vem em nosso auxílio. Quantas vezes saímos de casa para o trabalho, a escola ou os desafios diários sem imaginar os perigos que nos aguardam. Acidentes, violência, injustiças e armadilhas preparadas pelo inimigo. Por isso suplicamos, não permitas que nenhum mal alcance os que aqui vivem. Coloca a tua espada flamejante diante de cada passo desta família. Que teus anjos guerreiros estejam à frente, ao lado e atrás, formando um círculo de proteção contra tudo que é visível e invisível. Que nenhuma bala perdida atinja os nossos, que nenhum assalto prospere, que nenhum espírito de morte se aproxime, que cada viagem, cada trajeto e cada deslocamento seja protegido pela graça do céu. Protege pais e mães que saem cedo, filhos que estudam em lugares distantes, trabalhadores nas ruas ou rodovias perigosas. São Miguel, guarda todos eles, que voltem sempre em segurança e que cada retorno seja celebrado com gratidão por mais um dia vencido. Que tu inspires prudência, serenidade e atenção a quem dirige e que nenhum descuido ou distração prospere. São Miguel, pedimos também proteção espiritual para nossos caminhos. Quantos se deparam com tentações, falsas amizades ou convites que levam ao pecado? Defende nossos filhos e netos dessas armadilhas,
para que saibam dizer não ao mal, encontrem boas companhias e tenham discernimento para perceber o que vem do Senhor e o que é a armadilha do inimigo. E se algum familiar já se envolveu em caminhos tortuosos, intercede com força ainda maior. Liberta-os de práticas contrárias à fé, de ambientes de perdição e de toda corrente que os prende, rompendo definitivamente o poder do inimigo sobre suas vidas. Que eles sejam resgatados, libertos e conduzidos à luz de Cristo. Que nenhuma vida seja destruída pelas ciladas do maligno, e que todos caminhem sob a proteção do céu. São Miguel, sabemos que o inimigo age muitas vezes de forma invisível, tentando nos afastar da paz e da vontade de Deus. Por isso, pedimos que teus anjos estejam em guarda sobre nossas escolhas, decisões, palavras e intenções. Que cada passo que dermos seja iluminado pela luz divina, que nenhuma decisão errada nos coloque em perigo, que não sejamos seduzidos pelo atalho fácil, pelo ganho desonesto ou pela precipitação. Que o Espírito Santo nos guie em tudo o que fizermos. Guarda também as entradas desta casa. Que nenhuma pessoa mal intencionada ultrapasse estas portas. Que todo visitante seja bem-vindo somente se vier em paz. Que nenhuma energia negativa permaneça aqui. Que nenhum objeto contaminado seja trazido para dentro. Que nenhuma inveja, nenhum olho maligno, nenhuma palavra maldita prospere contra nós. Que toda maldição seja quebrada, todo feitiço seja anulado, toda obra contrária seja destruída pela autoridade de Deus. São Miguel Arcanjo, sela esta casa com tua presença. Protege portas, janelas, quartos, lugares de descanso, de refeição, de estudo e de trabalho. Que não haja espaço para o inimigo. Que o ambiente seja leve, limpo e cheio da presença do Espírito Santo. Que todos que aqui moram e que aqui entrarem sintam a paz, a alegria e a proteção de um lar guardado pelo céu. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos que todas as áreas desta família sejam guardadas. A vida espiritual para que não esfrie, a vida emocional para que se fortaleça, a vida profissional para que prospere, a vida familiar para que permaneça unida. Que São Miguel, teu servo fiel, esteja sempre à frente de cada batalha, cortando com sua espada todo o mal que tentar se levantar contra teus filhos. Que este lar permaneça como fortaleza de fé, refúgio de oração e santuário de paz. Que os que aqui moram caminhem sempre sob a luz do Senhor. Que os caminhos se abram para a bênção e que todo mal seja afastado. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, guarda os caminhos da minha família. São Rafael Arcanjo, luz de Deus que cura e restaura. Neste momento te pedimos que não apenas visites os enfermos desta casa, mas que santifiques nosso cotidiano. Quantas vezes a rotina familiar é marcada pelo cansaço, pelo estresse, pela impaciência, pelas discussões e pequenas desordens do dia a dia. Tu, que acompanhaste Tobias em sua jornada, guardando cada passo, vem também acompanhar nosso dia a dia, para que cada detalhe da vida desta família seja tocado pela graça do Senhor. Olha, São Rafael, para o alimento que é preparado nesta casa. Que tudo o que for colocado sobre esta mesa seja abençoado por Deus. Que o pão de cada dia nunca falte, que o fruto do trabalho seja suficiente e que as refeições sejam ocasiões de união e gratidão. Que cada pedaço de pão, cada copo de água, cada prato simples seja sinal da providência divina. Que ao comermos juntos, possamos sempre lembrar que Deus sustenta e que sua graça é mais preciosa do que qualquer abundância material. Olha também para os momentos de descanso. Quantos se deitam cansados, mas não conseguem repousar porque a mente não encontra paz? Quantos carregam consigo as preocupações do dia e os medos do futuro? Que tua presença, São Rafael, traga serenidade, descanso e renovação para corpo, mente e alma. Que tua presença, São Rafael, envolva cada quarto desta casa. Que os que aqui dormem tenham um sono restaurador, livre de pesadelos
ataques espirituais e perturbações. Que as crianças durmam tranquilas, que os jovens descansem sem ansiedade, que os adultos recuperem suas forças e que os idosos vivam serenidade. Que ao amanhecer, todos despertem com ânimo renovado para enfrentar o dia com fé e esperança. São Rafael, pedimos também pela convivência entre os membros desta família. Tu sabes como é difícil lidar com diferenças, opiniões contrárias e personalidades fortes. Quantas vezes palavras ditas sem pensar deixam marcas? Quantas vezes o orgulho impede o diálogo? Quantas vezes o cansaço gera impaciência? Vem, médico divino, curar essas feridas do convívio. Que a paciência seja maior que a irritação, que o amor fale mais alto do que o orgulho, que o respeito supere as diferenças e que cada gesto seja marcado pela ternura e compreensão. Toca, São Rafael, nos momentos de decisão. Muitas vezes esta família precisa escolher caminhos importantes, onde morar, em que trabalhar, como educar os filhos, como lidar com dificuldades financeiras. Que cada decisão seja iluminada pelo Espírito Santo, acompanhada por tua presença. Que não haja precipitação, engano ou escolhas que afastem da vontade de Deus. Que cada passo seja dado com prudência, oração e confiança. Quantas vezes a casa é invadida por preocupações externas, notícias ruins, problemas de parentes, desafios no trabalho, imprevistos que ameaçam a paz. Ajuda a guardar o coração. Que as dificuldades não nos roubem a serenidade, que os problemas não nos afastem da fé e que possamos enfrentar tudo com coragem, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Intercede também pelos pequenos momentos da vida, as conversas simples, os encontros em família, as brincadeiras das crianças, os abraços silenciosos, as visitas inesperadas. Que cada instante seja santificado pela graça do Senhor. Que vivamos de forma consciente, reconhecendo que Deus se revela também nos detalhes. Que saibamos agradecer pelas pequenas alegrias, pelos sinais discretos da providência divina. São Rafael, médico das almas, pedimos que cures também os relacionamentos que se vivem fora de casa. Quantos problemas entram nos lares por causa de amizades tóxicas, ambientes de trabalho pesados ou palavras de pessoas que não desejam o bem. Protege cada um que aqui vive. Que os corações não sejam contaminados pela inveja, pela maldade ou pelas pressões do mundo. Que os filhos encontrem amigos verdadeiros. Que os pais sejam cercados por pessoas de fé e que os netos cresçam em ambientes saudáveis. Que ninguém seja levado pelo engano ou pelas tentações externas. E pedimos ainda a São Rafael que abençoes o tempo desta família. Quantas vezes desperdiçamos horas com o que não edifica, deixando de lado o que realmente importa. Ensina-nos a usar bem nosso tempo, a valorizar quem amamos, a dedicar momentos à oração e a viver cada dia como presente de Deus. Que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Uma palavra de carinho, um gesto de perdão, uma oração em conjunto. Que cada segundo desta casa seja vivido sob a graça do céu. Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de São Rafael, consagramos a Ti nossa rotina, nosso cotidiano, nossa convivência e nossas escolhas diárias. Que tudo o que fizermos seja iluminado pela Tua presença, que nossas palavras sejam abençoadas, nossos gestos sinais de amor e que nossos dias sejam guiados pela fé. Que esta casa seja lugar de saúde, harmonia e santidade. Que não apenas os grandes milagres sejam vividos aqui, mas que possamos sentir a graça de viver cada dia na Tua presença, Senhor. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da vitória de Deus, neste momento final desta oração, unimos nossos corações em um clamor por uma graça impossível. Quantos filhos e filhas aqui rezam e já não sabem mais o que fazer. Já buscaram ajuda, já esperaram, já tentaram todos os caminhos humanos, mas a solução parece não chegar. Quantos já ouviram palavras de desânimo, diagnósticos sem esperança, sentenças que parecem definitivas?
Quantos já se acostumaram a pensar que nada pode mudar? Mas tu, São Gabriel, que foste escolhido para anunciar a Maria que o impossível se realizaria, vem hoje nos lembrar que para Deus nada é impossível. Olha para as causas que se arrastam por anos, os processos que parecem nunca terminar, os exames que nunca trazem boas notícias, os relacionamentos que permanecem quebrados, as dívidas que parecem impagáveis, os filhos que se afastam cada vez mais. Coloca tudo isso diante do trono do Altíssimo, apresenta ao Senhor as lágrimas silenciosas, os joelhos dobrados em segredo, os corações que já não conseguem nem pedir mais. Tu sabes o que está escondido em cada alma, e podes levar ao coração de Deus aquilo que nenhum de nós consegue expressar em palavras. São Gabriel anuncia sobre nós a boa nova da vitória, que mesmo em meio à dor, possamos sentir a esperança renascer, que diante do impossível, possamos confiar plenamente que Deus pode tudo, que a fé não se apague, mas se fortaleça, que cada família aqui representada tenha a certeza de que não está sozinha, de que o céu se move quando clamamos com fé. Intercede por cada pedido urgente, por cada nome lembrado agora em oração, por cada lágrima que escorre sem ninguém ver. Pedimos, São Gabriel, que sinais visíveis do cuidado de Deus se manifestem, que uma porta se abra inesperadamente, que uma notícia chegue trazendo alívio, que um detalhe mude a situação, que corações endurecidos sejam tocados, que possamos perceber os pequenos sinais da providência como confirmação de que a vitória já começou. E agora, Senhor Todo-Poderoso, neste momento de fé, elevamos a Ti o copo com água preparado no início desta oração. Pedimos que esta água seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão dos Teus 3 grandes arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Que ela se torne sinal visível da Tua graça invisível, instrumento de proteção, cura, libertação, paz e fortalecimento para todos que dela beberem ou a usarem com fé. São Miguel Arcanjo, sela esta água com tua espada flamejante, afastando toda a ação das trevas, cobrindo-a com tua presença poderosa. São Rafael Arcanjo, toca nela a tua luz curadora. São Gabriel Arcanjo, anuncia que a providência de Deus já está agindo. Que esta água seja testemunho da tua misericórdia, Senhor, e que cada pessoa que dela participar sinta a força, a proteção e a renovação divina em sua vida. Que ao beber desta água, sejamos fortalecidos na batalha espiritual, protegidos contra os ataques do inimigo, guardados em cada passo. Que onde ela for aspergida, nenhum mal permaneça, nenhuma força contrária prospere, nenhum peso espiritual resista. São Rafael Arcanjo, toca esta água com tua luz curadora, que ela seja remédio para os doentes, alívio para os que sofrem, consolo para os angustiados, que ao bebê-la, sintamos a presença restauradora de Deus agindo em nosso corpo, mente e coração. Que ela cure as feridas visíveis e invisíveis, restaurando a saúde física, mental e espiritual de toda a família. São Gabriel Arcanjo, consagra esta água com tua palavra de esperança, que ao bebê-la, cada pessoa receba no coração a certeza de que Deus está agindo, de que a providência já chegou, de que a vitória foi decretada no céu. Que ela seja sinal de novos começos, de boas notícias, de milagres possíveis que se tornam realidade pela vontade do Altíssimo. Senhor Deus, abençoa esta água e faz dela instrumento da tua graça. Que todos que a beberem recebam força, saúde, paz e libertação. Que os aspergidos com ela sejam protegidos e restaurados. Que cada gota seja sinal da tua misericórdia derramada sobre nós, lembrando-nos que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados pelos teus santos anjos. Se desejar, beba agora um pouco desta água com fé, confiando que Deus já está agindo em sua vida. Compartilhe-a com seus familiares, especialmente com os enfermos, os tristes e os que precisam de esperança.
Use-a também para aspergir sua casa, seus filhos, netos, portas e janelas, como sinal da proteção do céu. Ao encerrarmos esta oração, entregamos tudo ao coração de Deus. Que São Miguel esteja sempre à frente da nossa casa, protegendo-nos de todo o mal. Que São Rafael permaneça ao nosso lado, curando nossas feridas e restaurando nossa saúde. Que São Gabriel caminhe conosco, anunciando as boas notícias do céu e trazendo sinais de esperança. Que esta família permaneça sempre guardada sob o manto dos 3 grandes arcanjos do Senhor. Que todos os dias possamos rezar juntos, buscando a proteção, a cura e a vitória que vem de Deus. Que os 3 arcanjos nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Tenho fé que essa oração te ajudará. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. E não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Compartilhe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que os 3 arcanjos estarão sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais 2 vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.